Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Charles e aqui a gente fala sobre investimentos. Bom, e como vocês já podem estar reparando, hoje é um vídeo um pouquinho diferente. Não estou na tela do meu computador, hoje não vou mostrar os meus investimentos para vocês, tá? Hoje eu quero trazer um assunto aqui polêmico, tá? É um assunto que divide muitas opiniões e eu quero trazer um pouquinho da minha experiência aqui para vocês, aquilo que eu vivi sobre esse assunto, tá? Estou falando de moradia a longo prazo. E aí, será que é melhor financiar uma casa durante 20, 30 anos e dedicar ali a sua renda ao financiamento? Ou será que é melhor alugar uma casa bem mais barata, tá, do que o valor que você pagaria no financiamento, durante esse mesmo período de tempo, 20, 30 anos, e o que sobrar ali, investir em renda fixa, em renda variável ou em outra coisa que você possa investir, tá? O que será que é melhor? Bom, eu quero trazer aqui para vocês o que eu e a minha esposa passamos, tá, sobre esse assunto. Só que para vocês entenderem, eu preciso voltar, contar uma historinha um pouquinho, cara, eu não vou contar detalhes, tá? Mas eu preciso contar uma história um pouco resumida aí para vocês. Pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo, tá? Mas vai valer a pena, fique até o final, que eu vou mostrar para vocês que com 30 anos, eu e a minha esposa teremos uma casa própria que a gente pode chamar de nossa, sem dívida nenhuma, tá? Hoje, atualmente, eu tenho 28 anos de idade e ela tem 27, ou seja, daqui 2 aninhos apenas a gente vai ter essa conquista e a nossa casa, essa casa aqui, na verdade, a gente já vai poder chamar de nossa, tá? Não é ainda, porque vocês já vão entender. Essa casa não é financiada, tá? Então fica comigo que vocês vão entender o que é, como que a gente conseguiu essa casa. Bom, eu saí muito cedo de casa, tá? Aos 18 anos de idade, eu já resolvi que eu queria tocar minha vida sozinho, tá? Por conta de algumas coisinhas que vinham acontecendo em casa, tá? Eu morava com minha mãe, meu padrasto e 2 irmãos. O meu irmão mais velho ficou lá em Guarulhos, tá? A gente se mudou de Guarulhos aqui pro interior de São Paulo. E eu vim pra cá quando eu tinha de 14 para 15 anos. Acho que eu tinha 15 anos de idade em 2009. Não tô lembrado agora. Mas eu sou de 95, depois é só fazer a conta aí. Eu tinha de 14 para 15 anos. E com 18 anos eu resolvi já sair de casa, tá? Só que eu sempre fui um cara muito cabeça, tá? Muito centrado naquilo que eu queria. Então eu tomei essa atitude, mas assim, já pensando em algumas coisinhas na frente, beleza? Bom, eu saí, mas não fui morar literalmente sozinho. Dos 18 aos 19 anos eu morei com alguns amigos, tá? E todas as experiências de ruim que eu poderia ter na minha vida, eu consegui aprender morando com esses amigos, tá bom? Então, assim, foi um aprendizado para a vida? Foi. Mas se eu soubesse das experiências que eu tive naquela época, eu com certeza não repetiria de novo. Eu simplesmente pularia essa etapa e moraria sozinho sem antes passar por isso, tá? Mas de qualquer forma, foi uma experiência que eu tive para minha vida. E tá tudo certo, já passou, tá tudo bem, beleza? Então nesse primeiro ano aí, dos 18 aos 19 anos, esse primeiro ano que eu tava morando teoricamente sozinho, eu dividia as contas e também as responsabilidades de uma casa com os meus amigos, tá? Então ali, no primeiro ano eu não queria saber nem de guardar dinheiro, não queria saber de nada, eu queria apenas aproveitar e curtir, sair com minha namorada, porque nessa época a gente já namorava, tá? Eu comecei a namorar a minha esposa, tá? Atualmente esposa, com 17 anos, ela tinha 16, tá? Isso foi em 2012. Tá? Então, na época que eu saí de casa, a gente já namorava. Então, no primeiro ano ali, eu não queria saber de guardar dinheiro, só queria saber de sair com a minha namorada, curtir, comer uma pizza, comer um lanche, tá bom? Fazer algum passeio, alguma coisa do tipo. Então, no primeiro ano foi isso. Não guardei dinheiro e dividia as minhas contas e as minhas responsabilidades com as outras pessoas da casa. Então, aí dos 19 para os 20 anos, aí sim eu fui morar sozinho, tá? Precisei sair da casa dos meus amigos, porque ali eles começaram a mexer com algumas coisas que não condiz com o meu caráter, tá? Eu era totalmente contra algumas coisas ali que vinha acontecendo, tá? A minha esposa também já estava sabendo, na época namorada, e, ela falou, ó, sei que vai ser pesado para você, sei que vai ser difícil, mas você precisa sair da casa aí dos seus amigos, você precisa ir morar sozinho e se você precisar, eu te ajudo a pagar o seu aluguel, tá bom? A gente divide o aluguel, por mais que a gente não more juntos, mas a gente já tinha um plano de levar esse relacionamento adiante e futuramente casar, que foi o que aconteceu realmente, graças a Deus, tá? Ali então eu me vi numa situação difícil, tá? Meio que bateu um arrependimento de eu ter saído de casa logo cedo, tá? Mas como eu falei,
Todas as experiências que eu tive de negativo que eu precisava aprender para minha vida, eu aprendi morando com esses meus amigos. Então aí, a partir daí, passei a morar sozinho, tá? Daí então eu não precisei da ajuda, por enquanto, da minha esposa, tá? Da minha namorada, pra pagar o aluguel, tá? Até porque eu arrumei uma casa bem baratinha, mas era bem caidinha também, tá? Passei muito perrengue lá, só eu, Deus e a minha esposa sabe o que a gente passou lá, o que eu passei lá, na verdade, né? Que eu morava sozinho. Então, dos 19 para os 20 anos aí, eu também não consegui guardar dinheiro porque eu não tinha nada. Eu precisei comprar mesa, geladeira, fogão, tanquinho, tudo que precisa numa casa para você viver, eu precisei comprar, mesmo que usado, tá? Mas eu precisei comprar. Então, nesse período aí, eu não consegui guardar dinheiro também porque eu precisava ajeitar a minha casa, beleza? Daí então entra a fase dos meus 20 anos, tá? Ali pro meio do ano, quando eu tinha 20 anos, me apareceu uma oportunidade que eu não poderia largar ela por nada. Mas, por outro lado, por outro ponto, eu não tinha condições de agarrar essa oportunidade. E qual que era? Uma empresa loteou vários terrenos, eles fizeram um loteamento só de terrenos num bairro que seria desenvolvido, ou seja, não tinha casa nenhuma, era tudo terreno e eles estavam vendendo lotes de terreno. Ali na hora eu já consegui enxergar o meu futuro, tá? Comprando um terreno, construindo uma casa e tal. Só que ao mesmo tempo eu fiquei muito chateado porque eu não tinha condições nem de dar uma entrada nesse terreno e nem de assumir as parcelas. Foi aí que eu tive a ideia de ligar pro meu irmão mais velho que ficou lá em Guarulhos, e falei: irmão, apareceu uma oportunidade aqui de ouro, cara. Eu preciso agarrar essa oportunidade com todas as minhas forças, porém eu não tenho como fazer isso no momento. E ele falou: o que que é? Falei: cara, apareceu aqui um terreno para mim comprar e eu quero muito comprar esse terreno porque no futuro eu quero ter minha casa. Como você sabe, eu moro sozinho, tal. Ele não pensou duas vezes. Ele falou: irmão, pode pegar esse terreno, a gente divide meio a meio aí, eu mando metade da entrada para você, você paga metade, a gente divide o terreno e divide as parcelas, tá? Por mais que não desse para fazer a documentação, por ser um terreno de 200 metros, né? Aqui a documentação dá para fazer a partir de 125 metros, então se você dividir 200 metros por 2 dá 100 metros, ainda não dá para fazer a documentação. Mas por mais que ele sabia disso, ele confiou em mim, porque a gente vem de uma família muito humilde, muito honesta, tá? Então não tinha por que ele não me ajudar, tá? E graças a Deus, sou grato a ele, sou grato a Deus por ele ter me ajudado. E daí eu fui pagando metade, e isso foi por um tempo, acho que meio ano, tá? A gente viu que o meu relacionamento com a minha namorada ia pra frente, tá? A gente resolveu casar e ele um certo dia me ligou e falou: irmão, é o seguinte, cara, você vai casar, você vai ter sua família, então nada mais justo do que você e sua esposa assumir esse compromisso, né, esse investimento e ficar pra vocês. Eu não quero que você me devolva nada e, cara, seja feliz, tomara que dê tudo certo aí com você, com seu casamento e tudo mais. E, cara, ele fez essa pra mim, sou muito grato a ele, sou muito grato a Deus também. Daí então a gente se casou, a minha esposa veio morar comigo e a gente saiu de uma casa, assim, eu já tinha trocado de casa, eu comecei com uma casa pagando R$ 150, só que era bem caidinha, tá? Eu passei muito sufoco lá, passei por uma outra casa que era a casa de fundo, tá? Tinha duas casas então, a de frente e a de fundo. Daí ali também a gente não tinha muita liberdade, tá? Não podia ter meus cachorros que eu gosto e tal. E daí a gente resolveu sair de lá e fomos para uma casa um pouco mais cara, tá? Aí sim a gente passou a pagar R$ 500. Então, da de 150 eu passei a pagar 320, da 320, que era a casa de fundo, eu passei a pagar 500 com a minha esposa. E daí foi que o negócio começou a andar. A gente focou, a gente fez planos e metas para serem alcançadas e a gente sabia que a gente ia ter que se privar de muitas coisas, tá? Eu, como eu falei, graças a Deus sempre fui um cara muito cabeça, eu não tenho vícios, tá? Eu não bebo, não fumo, não uso nenhumas coisinhas aí. E a minha esposa também não, ela é bem tranquila, tá? A família da minha esposa é bem tranquila também em relação a isso. Cara, foi o que me ajudou. Eu não tenho vícios nenhum, foi o que me ajudou a ter uma pessoa muito boa do meu lado, uma pessoa que tem uma família também muito boa. Sou muito grato a Deus por isso também. E aí foi que as coisas começaram a virar, tá? A gente decidiu que a gente tinha que trabalhar um pouquinho a mais, tá? Ela tinha o seu emprego tradicional também no escritório e ela começou a fazer uns bicos de atendente de caixa numa pizzaria à noite, tá? Eu já trabalhava como motoboy, tá? Eu trabalhava durante o dia entregando marmita e durante a noite entregando pizza e lanche e esses deliveries aí
que tem durante a noite. Só que ainda assim ficava pesado, tá? Pra gente começar a ter ali um capital para começar a investir aqui no nosso terreno. E daí nessa época que eu trabalhava só como motoboy, não tinha registro nenhum, tá? Eu resolvi prestar um concurso aqui para a prefeitura municipal. Graças a Deus consegui passar e precisei chegar pro dono do restaurante que eu trabalhava durante o dia entregando marmita e falei: meu amigo, o negócio é o seguinte, infelizmente para você e felizmente para mim, eu consegui passar num concurso público, tá? Eu serei servidor público, vou assumir o meu cargo. Infelizmente vou ter que te deixar aqui, eu não vou conseguir mais fazer entrega para você. E cara, é isso, muito obrigado por tudo e tal. Ele falou: cara, não faz isso, pelo amor de Deus, não tenho ninguém para colocar no seu lugar. Será que você não conseguiria conciliar ali no seu horário de almoço da prefeitura? Você não conseguiria vir fazer algumas entregas aí para mim? Eu falei: cara, vai ficar muito corrido e vai ficar puxado para mim. Ele falou: não, mas é até eu arrumar alguém aí para colocar no seu lugar, é só para não ficar ninguém sem fazer as entregas para mim. Eu falei: não, tudo bem então, eu consigo. Então, a partir daí, o que começou a acontecer? Eu trabalhava das 7 horas da manhã até as 11 na prefeitura. Tinha 2 horas de almoço, tá? Então, das 11 a 1 eu trabalhava no restaurante entregando marmita, porque era o pico ali. Das 11 a 1 era o horário que mais saía entrega no restaurante. Então, dali a gente combinou que eu trabalharia até 15 para 1, ele me daria a refeição, tá? Ele me pagaria ali a refeição. Dali eu tinha que levar roupa também para me trocar, porque o meu serviço na prefeitura era um serviço de braçal, tá? Eu capinava, eu pegava entulho, pegava mudança velha na rua, jogava em cima do caminhão, varria a rua. Cara, era um negócio assim, serviço braçal mesmo que toda a prefeitura faz, tá? Eu fazia esse tipo de serviço, chegava lá sujo, tinha que levar roupa para me trocar e sair fazer as entregas. Então daí beleza, eu só almoçava lá, 15 para 1 almoçava, escovava os dentes e já voltava para a prefeitura. Continuava meu serviço, saía da prefeitura às 5 horas da tarde, aí passava no mercado, passava na padaria, chegava em casa às 5h30. Tomava café da tarde, tomava um banho e já ia trabalhar no serviço da noite. Ou seja, a única pausa de descanso que eu tinha era das 5h30 às 6h30, que era o horário que eu saía da prefeitura e chegava em casa para poder tomar o café da tarde e o banho, tá? E mesmo assim já era corrido, porque eu não ficava ali descansando. Eu só tomava o café, tomava o banho e já ia, tá? Então essa pausa aí não era para descanso, tá? Ia pro serviço da noite, saía da noite ali, meia-noite, meia-noite e meia, tá? Assim, mais próximo da meia-noite e meia do que da meia-noite, tá? Então, chegava em casa ali já quase 1h da manhã. Pra mim pegar no sono era terrível, tá? Eu tinha que ficar mexendo no celular, tinha que assistir alguma coisa, senão eu não conseguia pegar no sono. E, cara, dava 2 horas da manhã, eu olhava no relógio, pô, já são 2 horas, eu preciso levantar às 6 horas da manhã. Eu preciso dormir e ficava nessa. Eu preciso dormir e não conseguia dormir, tá? Então aí eu fui perdendo o sono por conta de toda aquela adrenalina, sabe? De trabalhar à noite. Por mais que você trouxe um acúmulo de cansaço para sua noite, né? Você trabalhou o dia inteiro e a semana inteira, só que eu não conseguia dormir. Não dava, eu não sei o que acontecia. Por mais que eu tivesse cansado, eu não conseguia dormir. Eu trabalhei dessa maneira por muito tempo e eu comecei a ficar doente. Infelizmente, comecei a ficar doente. Precisei passar no médico. O médico me receitou alguns calmantes para mim conseguir dormir e eu comecei a usar esses calmantes. E, cara, isso me começou a fazer mal. Eu acho que me começou a fazer um efeito contrário, uma coisa que era para me acalmar. Começou a palpitar meu coração, sabe? Eu sentia meu coração muito acelerado, sabe? Começou a palpitar demais meu coração e isso começou a... Eu percebi que trouxe um efeito reverso aí do que realmente era para acontecer. Era para mim ficar mais tranquilo, mais calmo para conseguir dormir e só me trouxe mais problemas. Então parei de tomar esse remédio e resolvi também que era hora de começar a dar uma diminuída ali no ritmo. Isso nos ajudou bastante, tá? Essa renda nos ajudou bastante. Como eu falei, a minha esposa também trabalhava de noite, ela fazia ali os seus bicos numa pizzaria. Isso ajudou bastante a gente a ter um capital ali, uma entrada para começar a construir, tá? Aí a gente tomou crédito do banco para pagar a mão de obra, a gente financiou os materiais de construção, fomos adquirindo dívidas e fomos construindo a nossa casa. Aí veio
a pandemia de 2020, eu resolvi exonerar o meu cargo da prefeitura. Muitos me chamaram de louco, que você vai deixar uma coisa que é certa para tentar viver de uma coisa que você nem sabe se vai dar certo. Porém, ninguém sabia, ninguém imaginava o tanto de conta que a gente tinha por ter começado uma construção, tá? Eu não podia ficar na prefeitura ganhando um salário mínimo, que era o que eu ganhava, tá? A prefeitura nunca foi, um salário muito bom, tá? Apenas um salário mínimo. Então, eu não conseguia continuar na prefeitura para pagar as minhas contas. Então, o que eu fiz? Exonerei meu cargo e decidi dedicar aquilo que eu já sabia fazer com muita experiência, que era serviços de delivery, mototáxi, entregas. Eu decidi abrir um CNPJ para mim, me amei, eu virei a minha própria empresa, comecei a prestar serviço para os outros e até hoje eu presto serviço para outras empresas, tá? E graças a Deus deu muito certo, tá? Com a pandemia que veio, só aumentou o serviço de motoboy. E cara, se vocês acham que eu diminui o ritmo, eu não diminui não, tá? Eu continuei trabalhando demais aí, dia e noite. Eu continuei na mesma pegada aí, não tinha tempo para descansar, não tinha tempo para dedicar a minha casa, a minha família, cara, meus cachorros, tá? Que eu sempre tive com muito amor também. Eu não tinha tempo para nada, tá? E até hoje, às vezes, como eu sou prestador de serviço para outras empresas, tem vezes que também eu não consigo, não tenho tempo nem para vir gravar alguma coisa aqui para vocês, não tenho tempo para nada, tá? Mas alguns dias eu consigo ficar mais tranquilo, tá? E aí sim, hoje em dia eu já consigo descansar mais um pouco, tá? Mas até pouco tempo atrás, assim, até um ano atrás, vamos colocar assim, eu ainda trabalhava num ritmo muito acelerado, tá? Então agora que eu tenho um pouquinho mais de tempo, consigo descansar um pouquinho mais, resolvi abrir esse canal aqui para ver se vai para frente também, para compartilhar também os meus investimentos, que agora que tá sobrando um dinheirinho para nós, tá? Como eu falei, daqui 2 anos apenas a gente já vai quitar essa dívida da casa. Qual é a dívida? É a dívida que a gente fez do terreno. Eu financiei o terreno em 120 meses, ou seja, 10 anos. Se eu adquirir lá em 2015, tá? Em 2025 acaba as prestações do terreno e com 30 anos de idade, eu com 30, minha esposa com 29, a gente já vai poder chamar essa casa de nossa, tá bom? Então, como eu falei, agora que eu diminuí um pouco o ritmo, mas até ano passado eu trabalhava de uma maneira frenética, eu não tinha tempo, era uma loucura danada, tá bom? Cara, então para vocês terem uma ideia, a gente se casou em 2016, tá? E a primeira viagem que a gente foi fazer de lua de mel foi apenas em 2021, ou seja, de 2016 até o meio de 2021, a gente tirou, não pra gente aproveitar o nosso casamento, mas pra gente, trabalhar, porque a gente sabia que essa era a única maneira que a gente tinha de aproveitar que a gente era novo, que somos novos ainda, mas ali aproveitar todo o gás que a gente tinha para dar assim o nosso melhor, né? E conseguir o mais rápido possível aquele nosso objetivo. Aí conseguimos, graças a Deus, em 2020 nos mudamos aqui para nossa casa. Então, de 2015 que a gente adquiriu esse terreno, a gente foi conseguir 5 anos depois se mudar para dentro da nossa casa. E em 2021, quando a gente já estava um pouquinho mais tranquilo das contas, né, de todas aquelas contas que a gente adquiriu, a gente ainda não terminou, tá? Tem algumas coisas para pagar, o terreno é uma delas. Mas assim que a gente ficou um pouquinho mais tranquilo, a gente já conseguiu fazer a nossa primeira viagem, que foi lá para Porto de Galinhas, Pernambuco, um lugar maravilhoso. Vou deixar algumas fotos aqui para vocês verem. E a nossa segunda viagem foi em 2022, no ano seguinte. Olha para vocês verem. Depois que a gente alcançou o nosso objetivo, a gente conseguiu fazer 2 viagens. Então, o que eu quero dizer? Assim, a segunda viagem foi lá para Santa Catarina, tá? A gente conheceu o Balneário Camboriú e conhecemos também o Beto Carreiro, fizemos alguns passeios lá. Então, o que eu quero dizer para vocês? Dê o melhor de si enquanto você é novo, enquanto você tem muito gás. Cara, você vai, vamos colocar assim, você vai se matar de trabalhar agora, você vai se matar de correr atrás das suas coisas agora, mas no futuro bem próximo você vai poder usufruir e desfrutar de muitas coisas que a vida tem a oferecer. Tá? Então não é esse negócio de papinho de coach, isso e aquilo, tá? Não é nada disso, cara. Muitas pessoas querem me zoar, querem me julgar porque é papinho de coach, tá virando negócio de internet, de youtuber, de papinho de coach. Não é isso, velho. Então, assim, se você tem esse
julgamento, se você tem esse preconceito, se você tem esse julgamento aí, cara, tudo bem, eu aceito, fica com a sua ideia, com a sua opinião, eu aceito tranquilamente, cara, mas eu sei o que a gente passou e eu sei o que a gente conseguiu conquistar e sei também o que a gente vai conseguir aproveitar da vida daqui 2 anos em diante. Então, se você quer achar que eu tô com um papinho de coach, que eu quero me achar isso e aquilo, cara, tudo bem, respeito sua opinião, mas esse é o meu conselho que, cara, eu compartilho com quem estiver me assistindo, tá bom? Dê o máximo de si agora para depois você conseguir usufruir de todas as coisas que a vida tem a oferecer para você. Tudo isso valeu a pena, tá? Como eu já falei, agradeço muito a Deus por ter uma pessoa muito boa do meu lado, uma pessoa muito justa e reta também, e uma pessoa companheira que tá sempre comigo, me ajudou nessa caminhada, tá? Ela também tem a parcela dela, tá? Ela trabalhou muito durante a noite também, não foi pouco tempo não, tá? Tinha vez que, assim, a gente não ficou apenas em um lugar, tá? A gente já trabalhou em diversos estabelecimentos, fazendo bico à noite, tá? Então, assim, não foi apenas um. E tinha vez que a gente saía, durante a semana mesmo, a gente saía de um desses estabelecimentos 1h da manhã, tá? Pra gente, tanto ela quanto eu já trabalhamos juntos, tá? No mesmo estabelecimento e a gente saía 1h da manhã, 1h30 durante a semana. Imagina, para no outro dia a gente ter que levantar às 6h da manhã, tá? Então isso foi muito exaustivo, foi muito cansativo. E eu agora que tô mais tranquilo, assim, na questão de serviço, mas aquela loucura toda que eu tive que fazer, eu tive que pagar um preço, tá? Eu quase fiquei doente e mesmo que eu não fiquei doente, tá? Não tenho nenhum tipo de depressão nem nada, mas assim, ficou algumas sequelas comigo, tá? Hoje em dia sou uma pessoa, não tenho problema nenhum em falar aqui pra vocês, tá? Até porque eu quero que vocês me conheçam um pouco melhor, já que eu tenho meu canal aqui no YouTube, é pra se expor mesmo, tá? Então eu quero que vocês conheçam um pouco da minha história, quero que vocês conheçam um pouco da minha personalidade, tá? Eu sou uma pessoa que, cara, ficou algumas sequelas porque, cara, se alguma meia palavra errada já vem até mim, eu já me estresso, já fico, sabe? Cara, já fico ignorante, já começo a responder de forma ríspida, entendeu? Então, assim, eu sou uma pessoa hoje em dia de pavio curto, tá? Eu não tenho muita paciência, eu sou estressado, entendeu? E eu creio que isso venha acarretado de tudo aquilo que eu já passei, tá? Assim, vamos colocar desde da época que eu me mudei pra cá, tá? Que eu nunca... Assim, eu sempre fui uma pessoa que sempre se dei bem com todo mundo, mas a cidade nunca se deu bem comigo. Eu fui recepcionada de uma forma muito estranha, tá? Eu não fui bem recepcionado aqui nessa cidade. Então essas coisas vêm lá de trás, cara. Eu deixei todos os meus amigos lá em Guarulhos, a minha infância, amigos de infância, sabe? De adolescência. E vim passar raiva aqui nessa cidade. Mas graças a Deus, hoje nessa cidade eu tenho essa casa, tenho a minha esposa, tenho o meu serviço, tá? Então, assim, até um tempo atrás eu falava que eu não gostava daqui, tá? Que eu queria ir embora, mas hoje já tô mais conformado, tá? Gosto daqui. E, cara, o que eu tenho a dizer pra vocês é que, assim, se vocês têm um foco, uma meta, um objetivo a ser conquistado, infelizmente vocês vão ter que pagar o preço, você vai ter que abdicar de algumas coisas, você vai precisar passar algumas vontades, tá? E você vai precisar ralar demais, tá? Agora, se você for do tipo de pessoa que quer viver o hoje e aproveitar o hoje, e usar suas coisinhas, ir para sua baladinha, tá? Lá na frente, no futuro, você não vai poder reclamar, você não vai poder chorar de que você não conseguiu nada, tá? Porque aproveita hoje que você é jovem. Estou provando aqui para vocês que é possível sim ter uma casa em 10 anos. Estou provando para vocês que é possível vocês conseguir realizar o seu sonho, porque esse nunca foi o meu sonho, tá? De ter minha casa própria. Esse sempre foi o sonho da minha esposa, tá? Mas eu abracei também a ideia dela. Aí você pode dizer, pô, mas lá no início você falou que você queria ter um terreno, ter uma casa, mas assim, sim, eu realmente queria, mas não para ter própria para mim, para fazer negócios, tá? Eu sempre enxerguei coisas mais lucrativas do que ter uma casa própria. Como eu falei, desde assim, de muito novo eu já sempre fui muito cabeça, muito visionário em relação a essas coisas, tá? Então, eu nunca quis ter uma casa para mim e ficar morando assim fixo, sabe? Eu sempre quis construir algum patrimônio para mim e começar a negociar e gerar dinheiro, tá? Mas assim, é o sonho da minha esposa, eu abracei essa causa com ela e hoje a gente vive muito bem, graças a Deus, tá bom? Então o conselho é esse: se você tem algum objetivo, algum foco, mire, tá? Abrace com as duas mãos
e não solte por nada, tá? Fique sabendo que você vai precisar passar por algumas coisas, talvez coisas até indesejáveis, tá? Mas é preciso passar, é preciso ter essa experiência, tá? E, cara, o que eu desejo para vocês é toda a sorte do mundo, que Deus abençoe cada um que tá lutando também por isso. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre todos os gastos que a gente teve com o terreno, né? O valor do terreno, o valor do financiamento, o valor da mão de obra, de crédito que a gente pegou com banco, de financiamento que a gente fez de material. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre isso, eu trago, tá? Até porque tem tudo anotadinho. Eu tenho aqui o contrato de quando eu assinei do terreno, tá? Tá aqui o contrato, a gente tem tudo marcado, tá bom? Então, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo mostrando aí mais ou menos quanto que a gente gastou para ter essa casa. Gastou ou não, investiu para ter essa casa, tá? Além de ter investido muito suor e muito trabalho, eu trago aqui os valores para vocês também, se vocês quiserem. Então, deixa nos comentários aqui, tá bom? Então, essa foi a maneira que a gente conseguiu a nossa casa em 10 anos. A gente não precisou passar por um financiamento de casa, tá? Para demorar 20, 30 anos. E a gente também não optou por morar de aluguel e investir o nosso dinheiro em renda fixa ou em renda variável. O nosso caminho para ter uma casa própria foi esse, tá bom? Então deixa aí nos comentários o que vocês acharam dessa nossa trajetória até aqui. Bom, o vídeo de hoje foi esse, tá? Se vocês gostaram, já deixa aquele joinha para fortalecer o canal. Considere deixar uma inscrição aqui no canal também, tá bom? Compartilhe também com alguns amigos se vocês quiserem. E mais para frente eu posso trazer o vídeo que eu acabei de citar, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.